Testemunhas de Jeová pregam algo que elas mesmas não cumprem. Elas pregam que sempre devemos ver os dois lados de uma questão. Exemplo: quando elas vão pregar sua religião de casa em casa, e alguém se nega a ouvi-las, elas dizem que devemos ver os dois lados da questão, ou seja, comparar aquilo que a religião da pessoa ensina, com aquilo que a religião delas ensina. Mas será que elas mesmas cumprem isto que dizem? Vejamos o que diz a Sentinela, 15 de julho de 2003, página 22. Um indício de que nos tornamos vítimas do auto-engano é se ficamos irados quando nossas crenças são questionadas. Em vez de ficarmos irados, é sábio manter a mente aberta e escutar com atenção o que outros dizem, mesmo quando temos certeza de que a nossa opinião está certa. Provérbios 18:17. Notaram? A literatura delas ensina que não se deve ficar irado, e deve-se manter a mente aberta, e escutar com atenção o que os outros dizem, mesmo quando temos certeza de que a nossa opinião está certa. E elas citam Provérbios 18:17, que diz: o primeiro na sua causa jurídica é justo, entre o próximo, e certamente o esquadrinha. Provérbios 18:17, tradução do Novo Mundo. Agora, analisemos se elas cumprem isso que dizem. Quando alguém critica o ensino delas, num vídeo, de um canal na internet, será que elas aplicam Provérbios 18:17, usando o direito delas de comentarem nos vídeos, para se defenderem, ou mostrarem um outro lado da questão? Não. Elas fogem. Elas se omitem. Por quê? Porque elas acham que estão plenamente certas, e não aceitam analisar o outro lado da questão. Portanto, elas não cumprem o que diz Provérbios 18:17. Outra prova. Despertai, 22 de maio de 1975, página 29, diz: é anticristão hoje oferecer comentários baseados na Bíblia sobre a religião de outrem. A resposta bíblica tem de ser não. Na verdade, a crítica que revela falhas nos ensinos e nas práticas da religião de outrem, talvez de início, pareça severa. Todavia, como deve reagir a pessoa? Não como aqueles que ficaram violentamente enraivecidos com a crítica de Estevão. Ao invés, observe a excelente reação de alguns atenienses que ouviram os comentários de Paulo. Aceitaram a verdade da Bíblia, e tornaram-se crentes, para seu proveito eterno. Compare com Atos 17:11-12. Atos 17:11-12, citados nesta literatura, diz: ora, estes últimos eram de mentalidade mais nobre do que os de Tessalônica, pois recebiam a palavra com maior anelo mental, examinando cuidadosamente as Escrituras, cada dia, quanto a se estas coisas eram assim. Será que elas aplicam Atos 17:11-12, quando alguém mostra um erro na religião delas? Elas vão examinar na Bíblia se aquela crítica procede ou não. Não, elas não fazem isso. Despertai. 8 de julho de 1988, página 28, diz: quando as crenças e práticas religiosas delas são falsas, e merecem a desaprovação de Deus, trazer isto à atenção delas, por expor a falsidade, significa mostrar amor a elas. Seguimos as pisadas de Jesus por trazer à atenção aquilo que a palavra de Deus diz, o que pode resultar no benefício eterno daqueles que derem ouvidos. Será que elas aplicam este ensino na vida delas? Não. Quando alguém amorosamente traz à atenção delas uma falsidade que é praticada na religião delas, elas ficam com ódio e fogem. Se esquecem que, se ouvissem o que a outra pessoa tem a dizer, poderia resultar no benefício eterno delas. A Sentinela, 15 de maio de 1964, página 304, parágrafo 3 diz: não é forma de perseguição religiosa alguém dizer e mostrar que a religião de outrem é falsa. Não é perseguição religiosa uma pessoa informada expor publicamente uma religião falsa, permitindo assim que os outros vejam a diferença entre a falsa religião e a verdadeira. É um serviço público, em vez de perseguição religiosa.
tendo a ver com a vida eterna, e com a felicidade do povo. Perceberam? Elas admitem nesta literatura delas, que não é perseguição religiosa elas irem de casa em casa, mostrando o erro da religião das pessoas, e que fazerem isso é um serviço público. Porém, elas se contradizem, pois, se as pessoas mostrarem o erro da religião delas, elas dizem que estão sendo perseguidas. A Despertai. 8 de setembro de 1997, página 6 diz: não é errado a pessoa tentar refutar os ensinos e as práticas de um grupo religioso, que ela julgue serem corretos. A Sentinela 1 de julho de 2013, página 3, diz: se pertencemos a uma organização religiosa, nossa vida espiritual está nas mãos dela. Isso inclui nossa própria salvação. Percebeu? Imagine se esta organização estiver ensinando pelo menos uma pequena mentira, o que a Bíblia diz que vai acontecer com quem acredita numa mentira e a pratica. Perderá a salvação. Isso significa que a pessoa perderá a vida eterna. E eu pergunto, será que as testemunhas de Jeová não perceberam nenhuma mentira, ainda, que foi, ou está sendo atualmente ensinada na sua organização? Agora, prestem atenção no que diz a Sentinela a julho de 1879, conhecida também como a Torre de Vigia de Sião e Arauto da Presença de Cristo, e citada no livro Proclamadores, página 724. Uma verdade apresentada pelo próprio Satanás é tão verdadeira quanto uma verdade declarada por Deus. Aceite a verdade onde quer que a encontre, não importa o que ela contradiga. Perceberam? A jw.org ensina que se o diabo trouxer uma verdade para uma testemunha de Jeová, esta verdade deve ser aceita por esta testemunha de Jeová. E como sabemos, o diabo é um verdadeiro apóstata de Jeová. Se o corpo governante ensina as testemunhas de Jeová a aceitarem uma verdade de Satanás, por que as testemunhas de Jeová não aceitam uma verdade trazida a elas na internet, por aqueles que elas dizem ser apóstatas? Então, por que elas rejeitam a verdade que pessoas de outras religiões lhe apresentam? Perceberam como elas se contradizem? Veja o que diz a Despertai. 22 de junho de 2000, página 6. Algumas pessoas insultam quem discorda delas, questionando seu caráter ou suas motivações em vez de se concentrar nos fatos. Tentam colocar um rótulo negativo na pessoa, no grupo ou na ideia que lhe é contrária, um rótulo que seja fácil de lembrar. Sua intenção é que o rótulo pegue. Se outros passarem a rejeitar a pessoa, ou a ideia com base nesse rótulo negativo, em vez de avaliar as evidências por si mesmos, a estratégia terá sido bem-sucedida. A pergunta minha é: e quem é que coloca um rótulo negativo de apóstata nos outros que trazem fatos para elas? Percebeu? Elas dizem nesta literatura que precisamos ver os fatos que a pessoa nos traz, ao invés de colocar um rótulo negativo na pessoa. E quem é que coloca um rótulo negativo de apóstata nos outros que trazem fatos para elas? Elas mesmas. Chama de apóstatas as pessoas que lhe trazem fatos, mas elas se recusam a ver tais fatos, por causa do rótulo negativo que o corpo governante colocou na cabeça delas sobre qualquer pessoa que criticar sua religião. O pensamento que o corpo governante instila na cabeça das testemunha de Jeová é o seguinte. A Sentinela 1 de julho de 1993, página 17 diz que só elas estão praticando a religião verdadeira. Assim, se você não é testemunha de Jeová, elas são obrigadas a pensar que você não está praticando a religião verdadeira. A publicação interna delas, intitulada Nosso Ministério do Reino, julho de 1988, página 2, diz: se não estão na organização de Jeová, não são nossos amigos, mas inimigos. O vídeo para os jovens testemunhas de Jeová intitulado Os Jovens Perguntam: como fazer verdadeiros amigos? Após mais ou menos 16 minutos de vídeo, diz: qualquer um que não ama Jeová é má companhia. Perceberam? Suponhamos que um jovem ame a Deus,
e ame o próximo, mas só porque ele não usa o nome Jeová, ele passa a ser má companhia. E a pergunta que eu faço é a seguinte: e Jetro, sogro de Moisés, que não fazia parte da organização, será que ele era má companhia? Moisés morava com Jetro, casou com a filha de Jetro, e Moisés sabia que Jetro amava a Deus, mesmo Deus não tendo revelado seu nome Jeová diretamente a ele. E agora? Moisés violou a norma da organização se associando com más companhias. Perceberam a contradição? A Sentinela, 15 de janeiro de 1991, página 27, diz: nossos amigos devem ser cristãos que já se revestiram da personalidade semelhante à de Cristo, e que são zelosos na obra de pregação. Conhecidos mundanos não são amigos de Deus, e não podemos socializar-nos com eles sem prejuízo para nós mesmos. Conclusão: se você não é testemunha de Jeová, então, você é inimigo, má companhia e associação prejudicial. Mas, retorno à pergunta: e Jetro, sogro de Moisés? A Bíblia não diz que ele amava Jeová, e nem diz que ele pregava as boas novas de casa em casa. E agora? Moisés violava a lei de Jeová por se associar com ele. Ou violava a lei do corpo governante. E se Jetro não era boa companhia, porque Moisés acatou os conselhos que Jetro lhe dava? Percebeu a contradição para com que a Bíblia ensina, que paira, nos ensinos da seita, Testemunhas de Jeová? Para quem você mostra zelo? Um superintendente viajante disse num discurso público, onde foi aplaudido por todas as testemunhas de Jeová presentes neste discurso: quando aceitamos tudo o que a organização diz sem verificar, mostramos confiança na organização. Mas, se mantivermos um espírito atento, e examinarmos quanto a se estas coisas são assim, de acordo com Atos 17:11, já considerado aqui neste vídeo, então, mostramos zelo para com Jeová. Mostramos que preferimos obedecer mais a Deus, do que a um grupo de homens chamado corpo governante, que vive ensinando abobrinhas, e dando veneno mortal para as testemunhas de Jeová engolirem. Veja Atos 5:29, que diz: devemos primeiro obedecer a Deus, antes que aos homens. Para quem você mostra zelo? Você mostra zelo por Jeová? Procura seguir o que Jeová manda, ou mostra zelo por um grupo de homens que obrigam você a seguirem um monte de inverdades e falsidades que eles lhe mandam?